Boa tarde, meus grandes do nono ano, do Marcelo Rangel. Tudo ok com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de geografia sobre os desafios ambientais da Ásia. Na aula anterior falamos sobre a China. Hoje nós vamos voltar para o continente como um todo. Falar sobre o seu desafio dentro do contexto do desenvolvimento sustentável. O que é um problema e é um desafio? Por causa da população asiática. O total da população asiática hoje é de 3 bilhões 902 milhões de habitantes. Bom continente em população. Densidade, 89 habitantes por quilômetro quadrado. 36% é urbano. Então, quando você pega, você ainda tem uma maioria vivendo na zona rural. Mas também sabemos que nas zonas urbanas o impacto ambiental é maior pela urbanização. Mas nas cidades asiáticas há um grande conglomerado de pessoas, de população absoluta na zona rural, e em busca de alimento e de recursos naturais o impacto também é gigantesco. E outro problema é que o crescimento da população ainda está 1,3. Isso nos países mais com qualidade de vida melhor e de acesso à educação. Mas você tem países que esse crescimento é maior. E dentro da Ásia, nós temos, como nós já falamos, nós temos aí a China, né, com 1 bilhão e 400 pessoas, a Índia com 1 bilhão e 380 milhões. Então isso gera muito coisa. Aí vem lá, a população asiática é predominante rural, concentra-se nas áreas férteis e planícies fluviais, rio. E aí vem um problema, ela está onde? Ela está nas margens do rio. Então esse rio, a água vai servir como meio de transporte, para o consumo, não é isso? E isso gera o quê? Poluição. Quando eu uso a indústria, quando eu uso o lixo doméstico, o industrial, jogado direto sem ser tratado nesses rios. Alta concentração populacional em algumas áreas e vazio demográfico em outras. Nos desertos ninguém vai fazer. A grande quantidade da população acarreta graves problemas para as cidades, que não possuem infraestrutura adequada para atender. Então falta o quê? Moradia, falta emprego, falta água, saneamento básico, hospitais, o que ocasiona problemas ambientais como poluição do ar, das águas, grande quantidade de lixo produzido diariamente. Até comentamos isso daqui, né? Então, se eu não tenho todo esse aparato, essa infraestrutura, o problema vai ser seríssimo em relação ao meio ambiente. Aí vem a economia do continente, que é o processo de industrialização. Economicamente falando, os países que mais se destacam pela industrialização mecanizada são o Japão, já foi a segunda potência econômica do mundo, hoje é a terceira. Coreia do Sul é um país desenvolvido com uma potência muito dinâmica nas indústrias. Israel também industrializado. A produção de arroz, por exemplo, é muito forte no Japão, apesar dos poucos recursos naturais. E na China, esse país também destaca na produção de pescado. Então você pega a maior produção de arroz do mundo, está na Ásia. Para eu produzir arroz, eu necessito de uma grande quantidade de água. Para mim ter uma produtividade, eu vou usar muitos agrotóxicos. E aí a plantação de arroz, lá eles chamaram de terraço, ela é inundada dentro dos vales dos rios. Então isso vai gerar um impacto também grande. A Ásia também vive um momento de grande crescimento econômico, desde as últimas décadas, como é o caso do grande crescimento econômico chinês, o indiano e dos tigres asiáticos. Nações que tiveram excelente crescimento desde a década de 80, como é o caso da Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Malásia, entre outros. São chamados de tigres asiáticos pela agressividade do crescimento econômico. Então você já tinha um grande grupo, agora chega outro. O impacto ambiental gerado pelas atividades econômicas e especificamente industrial é gigantesco. Então isso vai trazer danos enormes para o meio ambiente. E aí vem as 10 maiores megacidades do mundo. Lembrar, quando eu falo de megacidade, eu não estou lá falando em infraestrutura e importância da cidade. Eu só estou me referindo ao grande número de habitantes, ou seja, da população absoluta. O que é uma megacidade hoje no mundo? É uma cidade que tem mais de 10 milhões. 90% das cidades com acima de 10 milhões de habitantes, ela está nos países subdesenvolvidos. E isso vai acarretar o quê? Uma falta de infraestrutura gigantesca. Então, o impacto ambiental no meio urbano é enorme. Em 1990, nós tínhamos aqui as 10 maiores megacidades do mundo.
Você tinha, vamos pegar as asiáticas, Tóquio no Japão, Osaka também no Japão, nós tínhamos Bombaim, que era na Índia, Calcutá na Índia, Seul na Coreia do Sul. Agora, a previsão para 2030, Tóquio no Japão, está na Ásia, Delhi ou Nova Delhi na Índia está na Ásia, Xangai está na China, na Ásia, Mumbai está na Índia, na Ásia, Beijing e Pequim também na China, Dhaka em Bangladesh também na Ásia, Karachi no Paquistão também está na Ásia, e você vai ter das 10, quem não está lá? A cidade do México, que está no México, Cairo do Egito, mas está muito ligado à Ásia, e Los Angeles nos Estados Unidos. Dessas aqui, qual é que é uma cidade que tem grande infraestrutura? Tóquio no Japão, que é um país desenvolvido. Mas eu pego Nova Delhi, Xangai na China melhorou, mas a poluição atmosférica é gigantesca. Mumbai na Índia é uma loucura. Seus rios, tudo contaminado, é uma loucura. Dhaka em Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo. Então, a coisa não é fácil. Como é que conciliar uma população gigantesca, uma cidade enorme dessa, carente de tudo que é infraestrutura, e vai poder melhorar o aspecto da população, ter uma vida melhor e o meio ambiente? E aí vem aqui a situação ambiental da Ásia, o crescimento econômico da Ásia, com destaque para a China ainda e diversos países do Sudeste Asiático. Acabamos de falar, a China cresce em média 10, 9% ao ano, a Índia chega a 5, 6, 7%, e o Sudeste Asiático está crescendo 4, 5%. Aí ele está no centro do debate econômico internacional. Por quê? Por esses dados que eu dei agora. Maior população absoluta do mundo, maior continente que cresce mais nas atividades econômicas, grande parte da população mora na zona rural, que vê o grande desmatamento, não é isso? Aí afeta aqui a fauna e a rede hidrográfica de rio. Então o que é que vai exigir? Maior consumo de energia, maior queima de combustíveis fósseis para a produção industrial. Quando nós falamos de combustíveis fósseis, nós estamos falando de petróleo, gás natural e carvão mineral, que são os piores, né, causadores do dióxido de carbono, que vai gerar o aquecimento global. Esse que é o grande problema. E é elevado o consumo de água, especialmente para a irrigação da lavoura. A agricultura é a atividade econômica que consome a maior quantidade de água. Nós estamos falando de uma população de quase 4 bilhões de pessoas. Então, haja tanto alimento, o impacto ambiental é grande. Como é que nós podemos entender isso? Está aqui os 10 maiores emissores de dióxido de carbono, que é o principal fator para o aquecimento global no mundo. E ele está dando aqui, ó, em megatoneladas. Uma mega é 1 milhão de toneladas. Então, quem é disparado? A China. A China produz 11 megatoneladas de dióxido de carbono. Quem é o segundo? Os Estados Unidos, cai para menos da metade. A União Europeia, que é um conjunto de países, que nós já comentamos aqui, com 27 países, tem 3 milhões e 450 mil megas. Olha a China, 11 megatoneladas. A Índia, 2 milhões e 600. A Rússia, olha o Japão, a Alemanha e tá. Agora vamos ver qual desses países vão estar na Ásia. A Indonésia, que é o último aqui, a Arábia Saudita, a Coreia do Sul, o Irã, o Japão, parte da Rússia, a maioria da Rússia está dentro da Ásia, a Índia. Quem é o fora aqui de país? Só os Estados Unidos, que é o segundo, porque é a maior potência econômica da atualidade, e o Canadá. Quando eu pego aqui a União Europeia, porque eu estou pegando um conjunto de 27 países. Se eu fragmentasse eles, ele não entrava nesses dados aqui. E aí vem tudo aquilo que nós já falamos, olha. Está aqui, ó, pelo uso de combustíveis fósseis, petróleo e seus derivados, carvão, que é o pior, gás natural, a produção industrial aqui. Aí gera isso. E aí vem isso aqui, ó, a fuligem, a inversão térmica. Olha a cidade, olha isso daqui. Parece que nós estamos à noite, isso é de dia. Você tem que estar usando energia. Olha o tamanho de energia. Você só está cada vez mais piorando o problema, que é o consumo de energia. Você vai buscar tudo isso aonde? No meio ambiente. E aí vem o que eles também têm uma vantagem, gente. Tudo lá na Ásia, eles são meio loucos. Ele pega a China como exemplo, é uma loucura. Então, suas coisas são tudo faraônico. Lembrar que eles fizeram no mundo antigo, eles fizeram as muralhas da China, não é isso? Que é uma coisa gigantesca, quando você não tinha tecnologia. Então, eles vêm tentando se preparar para o futuro. E o que é isso?
criar maneira de melhorar a qualidade de vida. Um exemplo clássico é Seul, que é a capital da Coreia do Sul. Acabei de falar, a Coreia do Sul ele tem uma vantagem, ele é um país pequeno, mas com alta população, mas eles são altamente instruídos, é um país com qualidade de vida boa, é um país desenvolvido. Então, o que foi que o senhor optou? Optou pela recuperação do rio e a renovação urbana. O rio, que é esse aqui que está mostrando, esse rio estava morto, ele não tinha um peixe, ele não tinha mais vida, porque o que? Todos os esgotos industriais, não é isso? Hospitalares, residenciais eram jogados no rio. Então ele falou, vamos fazer uma mudança. Para fazer a mudança, lei rígida, para vocês terem uma ideia, na Coreia do Sul, em Seul, tem uma lei que ninguém pode cuspir no chão no meio da rua, e ninguém descumpre. Uma população altamente instruída e que segue as regras e as normas. Eu tenho direito, mas eu também tenho deveres, tá certo? Então foi o que eles fizeram. Melhoraram drasticamente. Diz que a cidade é a melhor cidade sustentável do mundo. É a cidade que tem a maior quantidade de árvore por pessoa, por habitante, ainda per capita. Esse discurso que Teresina é cidade verde já era. Teresina desmatou até longe da vida que nós temos nesses grandes. Aí vem aqui, ó. Aumento do número de espécies de peixe quando ele tornou o rio potável. Proibiu toda lixo ser jogado no rio e esgoto, nenhum. Passou de 4 espécies que andavam se arrastando para 25. De ave, tinha 6 nas margens do rio. Hoje tem 36. Inseto, tinha 15 e passou para 192. Então, se a quantidade de insetos, você tem os pássaros, você tem tudo, é a cadeia alimentar. Redução na poluição do ar por material particular ao longo do corredor, tá certo? Melhorou. E ao tempo, isso daqui é uma parte de um prédio lá de Seul. Olha como é um desenvolvimento sustentável. Você pega um prédio desse, quantos andares esse prédio tem aqui? 15, 30 andares? Olha a quantidade de vegetação que é isso aqui. Essa temperatura aqui é amenizada enormemente por essa quantidade de árvore. Você não vai precisar usar tanto ar-condicionado. Então, o que é que ocorre? Diminui o consumo de energia. Essa energia elétrica é produzida como? Lá por carvão mineral, por petróleo e hidrelétrica que gera impacto ambiental. Então, tudo isso faz com que amenize e melhore. A China é um exemplo. Está desenvolvendo 15 cidades que eles chamam sustentáveis. E olha a cidade do futuro que é sendo programada para ser na China. E eles vão fazer, porque os chineses eles programam algo e ele tem a persistência e eles falam. Então essa cidade já começa a ser construída. Isso aqui é um tipo de transporte altamente ecológico. Olha o tipo dos prédios aqui. Você nem acha que é um prédio, parece que é uma pirâmide, coisa do mundo antigo. Não, isso está sendo construído e a maquete mostra isso aqui. Olha o trem, olha aqui como é as avenidas e a quantidade de árvore. Olha o prédio aqui. Isso aqui diminui enormemente a temperatura. O uso de energia aqui vai ser drasticamente reduzida. Por que diminui a energia? Porque eu não vou usar tantos combustíveis fósseis. Vocês podem procurar Cidade do Futuro, Cidades Sustentáveis, lá no YouTube. Tem um monte de vídeo de 2, 3, 4, 5 minutos mostrando essas cidades asiáticas, o que é que eles estão fazendo. Ainda é um problema o impacto ambiental, mas eles são persistentes. Ainda vai demorar a chegar num ritmo desse, mas eles já têm um futuro programado. Quando eles detêm ou eles fazem uma programação, eles conseguem. Então procure no YouTube, bota lá Cidades Sustentáveis na Ásia, então coloca Cidade do Futuro lá na China, que vocês vão comprar uns dados e vão entender tudo isso direitinho, tá certo? Bom final de semana e até a próxima semana.